Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos ver a grande batalha do Apocalipse. Você já está vendo aqui, né? O título, não é, desta mensagem, desta catequese bíblica, né? A grande batalha do Apocalipse. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Desde já quero convidar você a se inscrever nesse canal, o canal do Fábio Pentecostes. Aqui nós trazemos a doutrina da igreja pelas Sagradas Escrituras, pela Sagrada Tradição, né? Nós temos essa graça de trazer essa apologética bíblica defendendo a fé verdadeira pelas Sagradas Escrituras. Na descrição desse canal está também a descrição do canal Destruindo, o link do canal Destruindo as Heresias Protestantes. Se inscreva no canal Destruindo as Heresias Protestantes. Tudo que é de heresia contrária à fé católica apostólica romana, nós, né, refutamos através do segundo canal Destruindo as Heresias Protestantes. Muito bem. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse. E nós vamos ver a grande batalha que deu-se início desde a ascensão de Jesus ao céu. A batalha do Apocalipse. A grande batalha do Apocalipse. E que sabemos, né, como será o seu final. Muito bem. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu trouxe neste canal 4 vídeos, né, as trombetas, né, do Apocalipse. Muito bem, então, quem vai ver este vídeo é bom ver os 4 vídeos, né? A primeira e a segunda trombeta, a terceira e a quarta trombeta, a quinta e a sexta e a sétima trombeta. Então, meu querido irmão, nós vamos lá agora para as Sagradas Escrituras, né? Essa batalha do Apocalipse, ela dá-se início no capítulo 11, desde a ascensão de Cristo ao céu. Do capítulo 11 de Apocalipse, né? E você vê que diz que as duas testemunhas, que é o testemunho da igreja, as duas testemunhas, que é a evangelização, é a fé da igreja que se expande, no capítulo 11 de Apocalipse. E nós vemos a sua ressurreição, na ressurreição das testemunhas, que é no dia da vinda do Cristo, né? E nós vemos no capítulo 12. Eu tinha já há muito tempo prometido trazer um vídeo mostrando por que a batalha final, né, os poucos dias que restam para a vinda de Cristo, será entregue à Imaculada e a São Miguel, né? Há uma profecia bíblica, desde o livro de Daniel, que no capítulo 12, que Miguel, naqueles últimos dias, como nunca houve de grandes tribulações sobre a face da terra, Miguel, o grande príncipe, o grande chefe, combateria a favor do povo de Deus. Nós estamos vendo se levantar. Estamos na quaresma de São Miguel. Nós estamos vendo se levantar o exército de São Miguel, né? E a outra promessa do Gênesis 3,15, desta daqui, que há de pisar a cabeça de Satanás. Gênesis 3,15. Jesus é descendência, é filho desta mulher. A descendência dela é a descendência da serpente, a guerra, né? Já se dá-se início desde o Gênesis 3,15 dessa batalha, meu querido irmão, minha querida irmã. Lembre-se que em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus dá o mesmo poder à sua igreja, porque sendo descendência, filho da mulher do Gênesis 3,15, que pisa a cabeça da serpente, Jesus diz em Lucas 10, 19, a sua igreja: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará danos. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus cumpre a promessa do Gênesis 3,15, filho da Imaculada, aquela que pisa, aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Muito bem. Por esse lado está a promessa para os tempos finais, desde a ascensão de Cristo ao céu. A Imaculada. A Imaculada e São Miguel. Por isso você vê todos os meus vídeos, eu trago, né, sempre aqui a imagem da Imaculada e a imagem de São Miguel. Muito bem. Em Fátima, a Imaculada diz que um exército se consagraria e rezaria o rosário, se consagraria ao seu Imaculado Coração. E nós estamos vendo um exército da Imaculada, uma milícia sendo erguida, né, de consagrados à Imaculada.
São Luís Maria Grenoble de Montfort diz que a consagração mais perfeita a Jesus é através da Imaculada. Por isso nós vemos muitas consagrações através do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grenoble de Montfort. Muito bem, meu querido. E é esses dois aqui que no final dos tempos a igreja vai recorrer ao povo de Deus, repito, Daniel capítulo 12, verso 1, e Gênesis 3,15 e Apocalipse 12, a Imaculada. Presta atenção. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 28, que o arcanjo rezou a primeira parte da Ave Maria. Lucas 1, 28. Em Lucas 2, 42, o Espírito Santo termina a segunda parte da Ave Maria. O que é que o arcanjo diz na primeira parte da Ave Maria? Em Lucas 1, 28, segundo a tradição da Bíblia da Ave Maria, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Deus manda o arcanjo dizer isso para ela. Bem, meu querido Simão, e quando ela vai à casa de Zacarias, no capítulo 1 de Lucas 42, o Espírito Santo em Isabel diz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem está no ventre? Jesus, terminando a segunda parte da Ave Maria. Muito bem. Vemos que os céus rezam a Ave Maria. Nós vemos que a terra, cheios do Espírito Santo, só reza o rosário quem tem verdadeiramente o Espírito Santo, porque nós vemos Isabel rezando o Espírito Santo. A casa de Isabel fica cheia do Espírito Santo. Isabel, com a presença desta mulher, não é? Dessa mulher do Apocalipse capítulo 12 e também João Batista no seio de sua mãe. Muito bem. É os finais dos dias em que nós estamos vendo, louvado seja Deus, se levantar o exército da milícia da Imaculada e o exército de São Miguel. Louvado seja Deus por isso. É para isso que nós vamos. Vamos para o capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12 de Apocalipse se apresenta a Imaculada e se apresenta também Satanás. E se apresenta também São Miguel. Esses três personagens. Vamos para a Sagrada Escritura? Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Meu querido Simão, a Virgem Maria, porque ela não tem o pecado original, ela não sentiu as dores no parto. Biblicamente falando. Não sentiu as dores no parto. Porque sente dores quem herda o pecado original. Muito bem. Aqui essas dores do versículo 2, mal interpretadas por muitos, né? Essas dores é as dores da perseguição, o sofrimento, o derramamento de sangue dos cristãos que são pisoteados desde os impérios pagãos romanos, que perseguiam, matavam e assolavam a igreja de Cristo. Veja, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece no caminho de Damasco para Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Veja, esses gritos de dores não é porque a Virgem Maria sentiu dor ao dar à luz a Cristo. Não. São as perseguições. A Virgem Maria geme e chora quando vê, né, as injúrias, as injustiças que são feitas, as blasfêmias que são lançadas contra o seu Imaculado Coração e contra as coisas sagradas, as coisas santas. A perseguição e a matança dos seus filhos. Muito bem. Versículo 3. Agora vai aparecer o segundo personagem. Presta atenção. Depois apareceu no céu outro sinal. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu e atirava a terra. Ele conquistou a terça parte das dominações, potestades e principados. Ele conquistou. Para ele que esses anjos se tornaram demônios. Muito bem. Continuemos a Sagrada Escritura. Esse dragão foi detido diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, devorasse seu filho. Aqui está. Ele foi detido diante da mulher. Meu querido Simão, na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que algo detém a manifestação do ímpio. E nós vemos aqui que aqui, esse capítulo 12, a mulher do Apocalipse, que é a Imaculada, é vista como a igreja também. Né? Como a igreja também. Então nós vemos que algo detém o dragão. O que detém o dragão? A descendência da mulher do Gênesis 3,15. Quem é a descendência da mulher do Gênesis 3,15? A igreja, que Jesus deu o poder quando ele envia em Lucas, repito, Lucas 10,19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos causará danos. Preste atenção que a descendência, aqui, a mulher é vista pelos teólogos das Sagradas Escrituras, da igreja, que essa mulher também ela é, mesmo a figura da Imaculada, ela é também a igreja. Muito bem, meu querido irmão. A igreja, o dragão é detido diante da Imaculada, né, que pisa a cabeça.
O dragão é detido dentro da igreja, que pisa a cabeça. Gênesis 3,15, a mulher imaculada pisa a cabeça. Lucas 10,19, a igreja pisa a cabeça. Então esse dragão ele é detido. Veja que Jesus disse no capítulo 16, versículo 18, quando ele funda a sua igreja, que as portas do inferno não podem destruir a sua igreja. No entanto, o inferno não cessaria de investir contra a igreja. O inferno lançou falsas doutrinas, lançou tudo o que há hoje nesse mundo que é contrário à fé da igreja fundada por Cristo. Né? Nós vemos, sabemos, vemos, ouvimos. Muito bem, ele é detido. Ele é detido pela Imaculada, ele é detido pela igreja. Por isso que a profecia de Daniel diz que o ímpio só não se manifestou porque algo detém ele. Por quê, amados? Porque essa igreja tem cristocêntrica, uma vida cristocêntrica. Cristo vivo na Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Presta atenção, o pão que eu vou dar é para a salvação. Esse é o pão que salva, esse é o pão que dá poder de pisar, esmagar a cabeça da serpente. É a oração dos santos. É o rosário. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações, de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Muito bem, meu querido irmão. Então nós vemos e sabemos que algo detém esse inimigo. Primeiro, a Imaculada. Segundo, a descendência da Imaculada, os filhos da Imaculada, os que guardam os testemunhos de Deus, de Cristo, né? E os mandamentos. Presta atenção. Aqui a palavra nos mostra, continuando, diz: e ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus, para o seu trono, na ascensão de Jesus. Muito bem, o dragão queria devorar o seu filho. Sabemos que Herodes está representado o dragão, Satanás entra, toma conta do coração de Herodes e manda matar as crianças de 2 anos para baixo, quando fica sabendo que um rei nasceu em Belém, o Cristo Jesus. Então ele manda assassinar. Aí está a primeira perseguição descrita pelo evangelista. Quando escreve a perseguição é a matança das mães que choram, é Raquel que chora seus filhos. Então, há um crime contra seres inocentes que são usados pelos pró-vida, né, para falar e pregar contra o aborto, desde de Faraó a Herodes, né, e a sabedoria 12:5 diz crime de paz contra seres indefesos. Muito bem, vamos lá. A mulher, vamos lá, vamos ver a vitória da mulher, que é simbolizada também na igreja. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias, que não simboliza, não tem um tamanho, não é ao pé da letra. É desde sua ascensão, verdadeiramente, ao céu de Cristo, que a igreja continua neste mundo, e ela é guardada, ela é preparada, ela vive em retiro, em oração, em jejum, né? Por toda a igreja, pelo Santo Padre Papa, pelo clero, pelo Santo Magistério, pelo o episcopado, pelo presbiterado e pelo diaconato, né? Rezemos pelos nossos padres, amados, pelo Santo Padre Papa. Aí vem agora o terceiro personagem. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão e seus anjos travaram um combate contra Miguel, mas não prevaleceram, e já não houve lugar para eles no céu. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eita, foi lançado na terra. Cuidado, amados. Olha o que tudo isso que você está vendo e escutando, contrário à fé católica, é a ação do dragão. O dragão que vai um dia colocar o anticristo para governar este mundo. Veja só. Nós vamos para o versículo 13. Aliás, nós vamos continuar. No versículo 11. 10, aliás. Ouvi do céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação e o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que acusava dia e noite diante do nosso trono. Ele foi, Satanás, diz alguns exegetas, que ele está amarrado, será solto no império do anticristo, né, que será o próprio diabo em pessoa a governar o mundo. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Os apóstolos também, uma prefiguração do 2 Macabeus, capítulo 7, da mãe dos seus filhos, dos 7 filhos, né, que deram a vida pelo Senhor. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitam, os santos. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu
para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu querido irmão, pouco tempo resta para o dragão. Vamos continuar no verso 13, quando ele dá o início à perseguição com as falsas doutrinas. Né? O capítulo 13 é todo ele a continuação do capítulo 12. Né? Vamos lá. O dragão, vendo que foi precipitado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Aí está a perseguição que nós vemos à Imaculada. Amados, há perseguição à igreja. Há perseguição à mãe da igreja. Tantas injúrias e blasfêmias por parte de falsos profetas protestantes, hereges, que estão sempre blasfemando contra a Imaculada, mentindo contra a Imaculada, blasfemando contra o caminho da verdade, como diz o apóstolo São Paulo. O intuito das falsas doutrinas é esse: blasfemar e mentir, tentar sujar o caminho que nos salva. Não há outra salvação fora da Igreja Católica. Não existe. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Isso ficou claro num dos concílios de Nicéia e a própria Sagrada Escritura, biblicamente falando, não existe salvação fora da Eucaristia. Não existe salvação fora da carne do corpo de Cristo. Veja, não é símbolo nem representação. É carne de Cristo. Não existe salvação. João 6,54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitar no último dia. Ou seja, fora da carne e do sangue de Jesus não tem salvação. Ou seja, aonde é que tem a carne e o sangue de Cristo? Na Igreja Católica. Não há salvação. Há uma batalha no mundo espiritual para que haja conversão à Igreja de Cristo. Que os hereges, que as pessoas que foram enganadas pelas heresias protestantes, elas se convertam e venham à Igreja de Cristo. Há uma promessa, né, de um avivamento, de um segundo Pentecostes, para que haja a conversão dessas pessoas que estão sendo até hoje enganadas pelos falsos profetas protestantes. Muito bem. Continuemos. Veja o versículo 14. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, por isso ave, né? Lucas 1, 28. Por isso ela é chamada de ave, 2 asas. Grande águia foram dadas à Imaculada e à igreja. Que também é a prefiguração da igreja. De grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro. Aqui também é uma prefiguração da assunção da Imaculada ao céu. Muito bem. Onde é alimentada? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo fora do alcance da cabeça da serpente. Aqui está. As portas do inferno não podem destruir a igreja. Não é ao pé da letra, é desde a ascensão de Cristo ao céu que a igreja sofre perseguição, né? Que os cristãos são martirizados. Essa aqui é a realidade. Versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Aí está. Tudo isso que nós vemos de injúria. Por parte de falsos profetas, por parte do islamismo, por parte do judaísmo, por parte de tudo que é falsa doutrina, as investidas contra a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É investir, é blasfemar. Como nós vemos grandes hereges blasfemando e mentindo contra a fé católica. É essa a missão do falso profeta. Do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Vi subir da terra um cordeiro que tinha voz de dragão, voz de demônio. Os falsos profetas se disfarçam em pastores de Cristo, em apóstolos de Cristo, mas sua voz é voz de demônio, voz de capeta. É a Bíblia que diz. Então tudo que falam só abre a boca e principalmente usam as escrituras mutilada, tirar 7 livros para mentir contra a fé católica. Não existe outro meio. Aliás, eu já fui protestante, eu sei muito bem a tática que é usada para perverter o católico para essas seitas, né? É só o Êxodo capítulo 12 para mentir, né? Tentar mentir e colocar no coração das pessoas que os santos são ídolos, que os santos são aqueles do capítulo 20, verso 3 e 4 do Êxodo. Aliás, quando o Êxodo foi escrito, não existia nenhum santo da nova aliança, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Então, os santos são da nova e eterna aliança. Eu já trouxe nesse canal, né, os santos, a igreja verdadeira com os seus santos. Procure que você vai encontrar. Muito bem. O dragão investe. Esse vômito do dragão é as investidas contra a Imaculada, as investidas contra os santos. Né? Veja, essa investida aqui que fala 13, verso 5 e verso 6 de Apocalipse. Foi-lhe dada a faculdade de proferir, arrogâncias e blasfêmias. Né? Foi-lhe dado o poder de agir. E começou, verso 6, e abriu a boca para blasfemar contra Deus, contra Cristo Eucarístico,
né, contra o Cristo verdadeiro de sua igreja, una, santa, católica e apostólica romana, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo, que é a sua igreja, e os habitantes do céu, os santos. Aqui está. Contra Deus, contra seu nome, Jesus, contra a sua igreja e contra os habitantes do céu, os santos, chamando os santos de ídolos. Está aqui, ó. São cegos, eles são cegos. A missão deles é essa, a cegueira deles é essa. Serve a trindade diabólica do capítulo 16, próprio capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13. Vi sair da boca do dragão, da fera e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam milagres. E vão... Aqui está. Então são todos. Então, esses espíritos são eles. Veja que esses espíritos, Paulo escreve 1 Timóteo 1, capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo diz que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas de demônios. Veja, as doutrinas protestantes são doutrinas de demônios, amado. São doutrinas de demônios. Veja, sai da boca da trindade diabólica, do dragão, da fera e do falso profeta. No capítulo 13 do Apocalipse você vê isso. É as perseguições. Então é vomitado contra a igreja. Tudo isso é vomitado, é arrojado contra a igreja. Asquerosamente, peçanhas diabólicas, infernais contra a igreja. Contra a Imaculada. Essa é a realidade. Né? Mas vamos lá. Versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher. Isso é batalha, amado, no mundo espiritual. E as nossas orações contam muito. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o que o rio, o que o dragão vomitara. Veja, a terra veio em socorro da mulher, em socorro da igreja. E abriu a boca. Esse abrir aqui a boca é um símbolo também do grande terremoto que virá. De 7 horas e meia seguidas, segundo os que estudam escatologia, segundo a lei. Segundo as revelações dessas escatologias marianas, revelações do final dos dias, dos castigos que haverá. Mas aqui a terra veio em socorro da mulher abrindo a boca. São os apologetas. São aqueles que defendem a Imaculada, são aqueles que defendem a igreja. São os apologetas. Né? Aqui mostra que os elementos, até os elementos, aqui o elemento terra aparece para socorrer a mulher, a favor da igreja. Os dias foram abreviados no capítulo 24 de Mateus. Os dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Né? Veja aquele que o detém. Veja aqui o que o detém é a manifestação do ímpio. A Imaculada, a igreja, né? São Miguel. Estamos na quaresma de São Miguel. E quando nós pedimos, entra no teu ouvido e sai no outro. Católicos a protestantes. Você vê que os meus vídeos eles têm muito poucas visualizações quando eu comecei a falar a verdade contra os católicos a protestantes que tem dentro da igreja. São muitos. Católicos que são carapaças protestantes dentro da igreja, que não vê a doutrina da igreja, que não conhecem as escrituras, interpretam a seu bel prazer como protestantismo, né? Não conhecem a sua mãe, essa é a realidade, não conhecem a igreja, os santos que formam essa igreja não conhecem. Né? E nós vemos a situação aí que está. A nova igreja dando as caras, e eles serão os primeiros a apoiar a nova igreja. Não estão com o Papa Francisco, estão nem aí, tanto fez como tanto faz, não defendem a Imaculada, não defendem sua mãe, não defendem a igreja, não defendem esses tais de católicos lights, e ainda dizem eu sou católico. Sabemos que você não é. Então nem aí, mano. Quiser cancelar a inscrição, cancele, você que é católico, é protestante. Quero saber que meu evangelho não é o que eu prego, não é para agradar homens, é para agradar a Jesus. Então nem aí. Você que vê esses vídeos, que está se convertendo, louvado seja Deus por isso. Mas você que está se sentindo mal com esses vídeos, se manda, já é tarde. Então nem aí, amados. Eu estou aqui para quem verdadeiramente quer abrir o coração para a doutrina católica. Né? Eu venho mostrando, eu venho criando canais, eu venho criando pastas no Facebook para mostrar a verdade. E você está ficando com raivinha. Com raivinha. Olha, tô nem aí para você, meu querido. Tô não. Eu quero saber de quem é católica raiz, que está se convertendo. Católica protestantizada que disse, nossa, eu não sabia disso. Agora eu estou sabendo. É assim. Jesus, é dessa maneira que agora eu vou seguir. É dessa maneira que agora meu coração está se abrindo. Estou me convertendo. A palavra está entrando. É dessa maneira. Está me compreendendo, amado?
É dessa maneira. Porque veja o que vem a seguir. Verso 17. Então o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto dos seus filhos, os filhos da Igreja Católica, os filhos da Imaculada. A Igreja Católica é a descendência da Imaculada, não é? É os filhos da Imaculada. Veja, o diabo não está nem aí para protestante, amado. Não está nem aí para protestante, para islamismo, para budismo, para que falsa doutrina, está nem aí não. O dragão está preocupado é com os católicos, para tirar do catolicismo e levar para as doutrinas diabólicas, levar para o ateísmo, levar para o pecado, para o adultério, para a fornicação, para as drogas. Ele não está nem aí, mano. Para desviar padre, para desviar bispos, né? É esses que Satanás está atrás, veja. Para fazer guerra aos filhos da mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, vivo e presente na Eucaristia. O diabo está atrás dos eucaristizados. Ele não está atrás daqueles que do capítulo 6, 56, não. Veja, capítulo 6 de João 56. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Não é esses que esses aqui são o quê? Os apóstolos. Porque Jesus estava pregando aqui no capítulo 6 de João da sinagoga de Cafarnaum, de sua carne e seu sangue. O que foi que eles não gostaram, foram embora. Então nem aí quem está gostando da minha pregação. Jesus foi o primeiro. Jesus foi o primeiro a ser rejeitado quando ele pregou sua carne e seu sangue, dizendo que não existe salvação fora de sua carne e do seu sangue. Jesus foi claro que foi que fizeram muitos dos seus discípulos. Foram embora, se retiraram, já não aceitaram mais ele. E quem são esses? São os protestantes. Se retiraram da Igreja Católica, já não andam mais com Jesus Eucarístico. Desde Lutero. Você vê, a maioria deles são apóstatas. Que saíram da Igreja Católica. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, disse João. Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, versos 18 e verso 19. Eles são os apóstatas da fé. Já não andam mais com Jesus Eucarístico, com a igreja, com a fé da igreja. Olha o que Jesus disse no 53. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Pácata, ponto. Aqui está a guerra do diabo. Nós temos a Imaculada, nós temos São Miguel para lutar pelos eucaristizados, pelos filhos da igreja, pela igreja. Eles não lutam por protestantes, eles não lutam por islamistas, por judeus, por tudo que é de falsa religião que há no mundo. Não, só luta pela igreja. A batalha dos céus é pela igreja. Eu tenho trazido nesse canal muitos vídeos dos anjos, nem visualização tem. Os protestantes que se dizem católicos nem vê esses vídeos. Nem vê. Estão nem aí. Estão nem aí. Né? A batalha do céu também não é por católico protestantado, não. Não é. É por católicos verdadeiros que conhecem a fé, a doutrina verdadeira, essa doutrina salvífica. Os céus lutam por esses. Esses são os verdadeiros filhos da Imaculada. Vocês estão me compreendendo, amado? Então que fica aqui esse vídeo mostrando para você a grande batalha do Apocalipse, chamada também de Armagedon, desde a ascensão de Jesus ao céu e da assunção da Imaculada, né? Por isso nós vemos a Imaculada aparecendo, dizendo, ajudando a sua igreja, e os verdadeiros filhos acreditam no que ela está aparecendo em Medjugorje, em Garabandal, né? As suas aparições, estuda suas aparições e procura saber exatamente do que está acontecendo e que está para acontecer, porque são bíblicos. Por que a Virgem Maria está aparecendo para dizer as Escrituras? Porque interpretam de qualquer jeito as Escrituras. Não, é do jeito da igreja, mas não escutam a igreja, então ela aparece e nem a ela estão ouvindo. Essa aqui é a realidade. Nua e crua. Mas os castigos virá para aprumar tudo que é de falsa doutrina de católica protestante. Então fica aqui, meu querido irmão, dê um like, se inscreva, né? Promova essa obra que é de Deus. Salve Roma, salve Maria Imaculada.